E nós vamos seguir uma série de mensagens hoje sobre no caminho da graça. E eu quero fazer a introdução dessa série de mensagens. Todos aqueles, preste atenção, todos aqueles que foram agraciados por Jesus, que receberam a palavra, receberam atenção, foram tocados para um milagre, todos eles se colocaram no caminho de Jesus. O cego, o coxo, Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue. Jesus passava e eles se colocavam no caminho, de alguma forma gritando, de alguma forma tentando tocar. Todos eles de alguma forma chamaram a graça para si, buscaram a graça para si, buscaram o seu milagre, buscaram a sua bênção. E o que eu desejo, e é o que Deus tem colocado em nosso coração, é que a nossa igreja, uma igreja que tem se desenvolvido, está crescendo, está avançando, precisamos melhorar ainda algumas coisas, mas pela graça de Deus, a sua presença tem estado conosco em todos os momentos. Mas Deus nos chama a nos colocar no caminho, a interpelar a Jesus no caminho, e isso há várias formas de fazer, e essa série de mensagens nós vamos tratar de cada uma delas. E o meu conselho para você, se você quer avivamento, se você quer mais de Deus, se você quer experimentar coisas novas, se você quer viver o sobrenatural, você precisa chamar a graça, você precisa se colocar na direção da graça, e você precisa buscar a sua presença. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. E eu quero convidar a você também a estar à noite, irmãos. Domingo é dia do Senhor. Eu sei que há muitos cansados, o trabalho da semana, mas já que nós não podemos estar aqui alguns pela semana, eu queria convidar você a não ficar em casa. Venha buscar a presença de Deus junto com seus irmãos, venha para o templo, venha orar, venha buscar a Deus. À noite estaremos dando a continuidade da segunda parte dessa mensagem. Lucas capítulo 5, versículo 12. Os que encontraram, digam amém. Todos com a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levanta aí. Quem trouxe o celular, levanta aí. Tem mais celular do que Bíblia. O celular ninguém esquece, né? Tudo bem, a sua Bíblia digital, tá bom. Mas abra a sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. E quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém que havia acontecido. Vá e apresenta-te ao sacerdote, para que ele examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalharam e ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, para ser curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite, nessa manhã. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler é um texto que nós encontramos registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Trata-se de uma cura extraordinária, de uma cura que não só traz uma grande reflexão para a nossa vida hoje, como também no período de Jesus, foi algo chocante. Nós não sabemos o local que aconteceu esse milagre e nem o tempo determinado, mas nós podemos saber que era um problema insolúvel. A lepra era uma doença contagiosa e incurável. Esse homem, diz o texto, está completamente tomado. O texto de Lucas, ele é mais rico, por Lucas ser exatamente um médico. Ele vai trazer a visão desse milagre com mais detalhes. Ele vai dizer que todo o seu corpo está completamente tomado.
algo que vai nos despertar é que Jesus, ao curar esse leproso, ele passa para nós um ensinamento. Para nós, talvez, há problemas insolúveis, impossíveis de serem resolucionados. Mas podemos ver que nas Escrituras, para Jesus não há problema difícil. Para Jesus não há problema insolúvel, para Jesus não há problema difícil. Porque encontramos milagres que vai atingir a área social, a área psicológica, a área emocional e também a área física. Ele realmente é o Deus do milagre. A lepra era uma doença mais temida do tempo. Eu acredito que quem viveu o Covid pôde experimentar um pouquinho sobre essa causa. Aqueles que viveram a crise do Covid ficavam arrepiados e temerosos quando alguém sequer espirrava perto de você. Um espirro espalhava mais rápido do que bomba lacrimogênea. Acabava com a rodinha, acabava com a confusão. Era alguém chegar espirrando, puf, cada um para um lado. O medo prevalecia. Assim também, nós podemos ver que a lepra era uma doença exatamente preocupante. Era uma doença que trazia dificuldades, isolamento. A pessoa leprosa, ela tinha que se colocar em quarentena. E algumas que eram completamente domadas pela doença, precisavam, de estar longe da sua família, da sociedade. Geralmente iam para cavernas ou locais isolados. E uma pessoa leprosa, ela tinha que ter roupas rasgadas, e quando ela se aproximasse de alguém, ela deveria gritar: imundo, imundo, para que as pessoas que ali estivessem pudessem se deslocar para um local mais distante, um local mais isolado, e não estar junto do leproso. O leproso também tinha um problema por se afastar da família. Não importa se era pai, se era mãe, se era avô, não importa se era mãe de poucos dias, ela deveria se afastar da família, e a família não poderia visitar. Era uma doença temida, era uma doença exatamente que trazia muito pânico. Esse homem a qual lemos, ele rompe com o isolamento. Ele vai de encontro a Jesus. E também havia um efeito religioso. A pessoa que se colocava como estando leprosa, ela também era afastada do rito religioso e era considerada uma pessoa imunda. E qualquer pessoa que a tocasse também seria imundo. Então veja, havia uma separação social e havia uma separação religiosa também. Aquela pessoa era condenada completamente ao isolamento. Mas o texto nos diz que esse homem, ele rompe com o isolamento. Ele vai até Jesus e ele procura a sua cura e ele se coloca no caminho da graça. Ele sabe que não merece. Ele entende que precisa de misericórdia. E não faz exigência nenhuma, ele faz uma súplica. Ele diz: se tu quiseres, pode curar-me. Jesus não expulsa esse homem com pedradas, porque o leproso identificado na cidade, ele poderia sim ser morto, porque a lei dizia isso. Se ele fosse encontrado na cidade, ele poderia ser apedrejado e morto. Mas Jesus não interpela esse homem com palavras negativas, com medo, não interpela esse homem com dificuldades, nem com pedradas. Jesus para o seu caminho, para o seu percurso, para dar atenção exatamente a alguém que era leproso. Um homem seria considerado impuro pela religião, um homem considerado impuro da sociedade, um homem que deveria estar afastado, e o texto nos diz que quando ele clama, Jesus diz: eu quero, e estenda-lhe a mão. Algumas versões vão dizer que ele abraça o leproso. O termo grego vai dizer cingir, envolver, abraçar. Mais do que estender a mão ou colocar a mão sobre a sua cabeça, o texto é profundo, que diz que Jesus não apenas falou com ele, não apenas parou o seu percurso, mas o abraçou. O puro toca o impuro, e não é contaminado pelo impuro, mas o puro purifica o impuro. E a graça de Deus entra para a história, e hoje estamos relatando o milagre de um leproso,
que resolveu sair do isolamento, que deixou o comodismo, que deixou o seu isolamento, que não acreditou no que falavam, que não aceitou o seu estado natural e foi ao encontro da graça. E eu quero trazer 4 reflexões para a nossa vida nessa manhã. À noite estaremos dando ainda continuidades, e o meu objetivo com essa preleção é levar a você a entender que para alcançar a presença, para alcançar o milagre, o poder, o avivamento, é necessário se colocar no caminho da graça, é necessário buscar a sua presença. O que precisamos entender é que o avivamento, é claro que é a vontade de Deus, ninguém produz avivamento, ninguém força Deus a fazer o que Ele quer, ou o que você deseja, ninguém obriga a Deus nada. O que nós temos que fazer é nos colocar no caminho da graça, é buscar a sua presença e que seja feita a sua vontade. Então, se nós queremos nessa manhã ter o avivamento, buscar o avivamento na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, mais de Deus, experimentar coisas grandes de Deus, experimentar os milagres de Deus, nós precisamos interpelar a graça, precisamos nos colocar no caminho da graça, precisamos estar diante. Mas o que acontece quando eu e você nos colocamos no caminho da graça? E eu quero compartilhar com você. Primeiro, Ele nos encontra na multidão. Repita comigo: Ele nos encontra na multidão. Aquele homem foi encontrado no pior estado da sua alma. Aquele homem foi abraçado quando ele estava no fundo do poço. Ele foi visto, ele foi recebido. Isso só já seria algo grandioso para a nossa vida, quando imaginamos que alguém que a sociedade abandonou, Jesus abraça. Quando aquele que, rejeitado pela sua própria família, por aqueles que o caminhava, o Jesus o acolhe. Só isso já seria motivo de nós nos alegrarmos. Mas quando nós nos colocamos no caminho da graça, nós somos encontrados na multidão. É possível você mover a graça para a sua vida. Talvez você pense: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor opere na minha vida, na minha casa, na área espiritual, na área financeira, na área da doença, na área da família. Eu não sei qual a área, mas uma coisa eu sei, meu irmão: se você se colocar no caminho da graça, coisas grandiosas irão acontecer, porque Jesus vê, porque Jesus ouve e Ele atende o nosso clamor. Aquele homem se coloca, e a Bíblia vai nos dizer em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A Bíblia é clara que estamos numa igreja, e aqui há culto, há música, há louvor, mas aqui há uma estética, há um programa preparado, mas não adianta esse programa preparado se o seu coração não está preparado. Não adianta ensaios, não adianta música bonita, porque a questão não é psicológica, a questão é espiritual. Eu tenho que sair da minha casa com o coração: eu quero encontrar a graça nessa manhã, eu quero sentir Jesus nessa manhã. Nós podemos fazer a melhor equipe de música, podemos preparar hinos maravilhosos, pregações impactantes, mas a questão é, o seu coração precisa querer encontrar a graça, porque esse homem, ele rompe com o isolamento para encontrar a graça. E o que eu quero provocar nessa manhã é para isso que você carregar no seu coração, na sua mente. Você só vai encontrar a Jesus verdadeiramente, o seu poder, a sua graça, os milagres, se você se colocar no caminho. Aquele homem busca a sua cura, aquele homem vai de encontro a Jesus, ele quer a sua presença, ele tem sede de Deus, ele precisa ver Jesus, e Jesus o encontra. Porque em toda aquela multidão, eu imagino que Jesus não está andando apenas com 2 ou 3 pessoas, havia uma multidão que o acompanhava, e esse homem consegue se colocar no caminho. Quando nós nos colocamos no caminho da graça, segundo, Ele quebra o nosso coração. Aquele leproso reconheceu as suas limitações, e diz o texto que ele se prostra, ele se curva diante de Jesus. Aqui, irmãos, nós podemos entender muitas coisas. Primeiro, aqui não há espaço para orgulho, aqui não há espaço para vaidade, aqui não tem espaço para o que eu penso, o que é melhor para mim. Aqui não há espaço para tentar agir de alguma forma para persuadir
a Deus, aqui nós vemos alguém que se humilha em público, no meio de todos, e se prostra. Com um detalhe, poderia ser reconhecido como leproso, e que era um risco para a sua vida. Porque se não há milagre naquele momento, se Jesus não atende a sua oração, se Jesus não atende a sua vida, ele poderia ter sido morto naquele dia. E ele se rompe com todas as coisas. A graça quebra toda tentativa de grandeza e corta aquilo que nos faz nos manter seguro quando nós queremos ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu digo para os irmãos, essa questão de Espírito Santo não é só prioridade dos pentecostais. A igreja só vive com o Espírito Santo, e só vive através do Espírito Santo, e sem ele, a Bíblia, não podemos fazer nada. Eu não estou dizendo que as práticas neopentecostais ou pentecostais, isso é um detalhe, eu estou dizendo sobre o poder do Espírito Santo na vida da igreja, na oração por milagres, nas causas impossíveis, mas isso só é possível se nós nos colocarmos diante da graça. Não sabemos a história desse homem, mas ele está completamente quebrantado, deitado, curvado aos pés, e provavelmente de Jesus, em uma sandália empoeirada, pelas ruas de Jerusalém. Um homem que não colocou a sua posição, mas foi em busca do Cristo. Esse sentimento que você está vivendo, ele precisa ser esquecido. Há muitas pessoas que querem o avivamento, mas o seu coração ainda há sentimentos, não digo orgulho, nem vaidade, e nem tampouco falta de humildade, mas quem sabe é um rancor, quem sabe é um remorso, quem sabe é algo que você ainda não perdoou, há alguma coisa em seu coração que você precisa ser liberto nesta manhã. Eu não estou dizendo de cabelo, de roupa comprida, de saia, de calça, eu estou dizendo do que está no seu coração. Esse homem, ele se liberta de todo sentimento para buscar a presença de Jesus. E que se nós queremos nos colocar no caminho da graça, é preciso também nos libertar de alguns sentimentos que podem estar impedindo que a graça de Jesus invada a sua vida. Terceiro, o que pode acontecer, além de ele nos encontrar na multidão, o que pode acontecer quando nos colocamos diante da graça, é que ele quebra o nosso coração. E terceiro, ele não faz acepção de pessoas. Esse homem está uma doença contagiosa, e diante da religião da sociedade, todos que tocam seriam imundos. Ele está completamente em dificuldade, mas o que nós podemos saber e entender é que Jesus abraça esse homem. Aí nós temos o costume muitas vezes de fazer acepção de pessoas. Nós escolhemos as nossas amizades, nós escolhemos as pessoas que queremos cumprimentar, nós gostamos de participar de grupos, de pessoas de certos destaques, nós cativamos e criamos ídolos na própria igreja. Há pessoas que seguem pregadores, tem alguns líderes, quase uma idolatria. O que o fulano fala na internet, a pessoa segue. E sem qualquer nenhum tipo de questionamento. Nós criamos isso. Nós criamos ídolos, nós criamos referências. É claro que a referência ela é boa, quando tem uma boa, algo de tirar. Mas o que nós observamos é que ele não faz acepção de pessoas. E sabe que isso nós aprendemos? É que não importa qual é o seu diploma, não importa a cor da sua pele, não importa o seu sexo, não importa a sua idade. O que importa é que Jesus ouve você, Ele atende você, Ele ouve a sua oração. Não importa se você é um crente de 50 anos de igreja, ou quem sabe chegou aqui ontem, pastor, eu não sei nem orar, eu não sei nem ler a Bíblia, eu não li a Bíblia ainda, mas olha, eu posso te dizer, Deus te ama do mesmo jeito do que quem está aqui mais de 50 anos. Deus te ama do mesmo jeito, não importa a sua queda, não importa o pecado. Se você se arrependeu, mudou de vida, não é o seu carro, não é a sua cor da pele, não é o seu cabelo. Jesus ama você porque Ele não faz acepção de pessoas. E é por isso que a igreja precisa ser acolhedora, porque se Jesus acolheu um leproso, precisamos acolher a todos. Não importa quem são nem de onde vêm, todos precisam ser acolhidos pela graça de Deus em nossa vida. Quarto, para nós entendermos o que pode acontecer quando nós encontramos com a graça. Ele nos abençoa e todos podem observar. O leproso foi orientado a ir até o sacerdote. Tem um detalhe nesse texto. Jesus vai dizer para ele assim, olha, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Algumas pessoas não sabem
O sacerdote, ele tinha a autoridade de validar o milagre. Alguém que vivia um milagre, ou alguém que passava pelo processo da cura de uma enfermidade, era o sacerdote que dava o atestado, e dizia o seguinte, pode voltar ao convívio da comunidade, pode voltar a participar da sinagoga, pode voltar a estar no meio do povo. E quando Jesus diz, agora você vai lá e se apresenta ao sacerdote, o que Jesus está querendo dizer para o leproso é que ele deveria testemunhar oficialmente de que aquele que estava leproso não está mais. E o texto vai dizer que essa mensagem foi tão grande que houve um alvoroço. E as pessoas começaram o quê? A procurar Jesus onde ele estava, para ver, testemunhar e participar dos seus milagres. Quando nós nos colocamos no caminho da graça, assim como aquele homem, nós podemos testemunhar do que Deus tem feito em nossa vida. A pergunta é, como está a sua casa, como está a sua vida, o seu testemunho, o que as pessoas estão vendo em você? O que as pessoas estão vendo realmente na sua vida? A mudança, a cura da lepra, a cura do pecado, a cura da prática. O que está acontecendo? Quando somos alcançados pela graça, alguma coisa tem que mudar, irmãos. A nossa vida precisa mudar. E essa mudança tem que ser semanal. Você vem para o domingo, para o culto como esse, está escutando essa mensagem, será alcançado pela graça, se colocar no caminho da graça. Você precisa sair daqui entendendo o que você tem que fazer. E chegar na segunda-feira, começar a colocar em prática. Você deve orar mais, ler mais a sua Bíblia, que talvez esteja abandonada. Você precisa fazer a sua devocional diária. Você precisa se colocar no caminho de Jesus e chamar ao Espírito Santo para invadir a sua casa e a sua vida, porque sem isso não há mudança. O leproso só alcançou milagre, o leproso só alcançou a graça, porque ele buscou a graça. E o milagre acontece não só física, porque eu começo a imaginar agora a vida daquele homem. Ele vai até o sacerdote, deve ter tirado as suas roupas e mostrado, não há mais ferida na minha pele. E o sacerdote deve ter olhado para aquilo, realmente a cura aí, vá para casa. E aí eu fico imaginando, eu não sei o tempo de lepra que ele tinha, eu não sei como era a sua vida social, eu não sei como era a sua família, mas eu começo a imaginar na minha mente aquele homem chegando em casa. Não sei se ele tinha crianças ou filhos, não sei se tinha netos, mas agora o abraço, porque o leproso ficava isolado e ninguém poderia tocar. E quando Jesus abraça, e diz o texto que ele cinge esse homem, ele não apenas toca, mas ele abraça. E eu fico imaginando quanto tempo aquele homem ficou sem um abraço. Quanto tempo aquele homem ficou sem ter um afago. E agora não só ele recebe esse afago de Jesus, mas recebe também da sua família. E eu começo a imaginar ele entrando pelo portão da sua casa. E eu não vou cantar a música do Roberto Carlos, que o cachorro me sorriu latindo. Mas eu fico imaginando a alegria daquela família. O filho correndo, a mulher correndo, e todo mundo, o que aconteceu? Encontrei o homem de Nazaré, que me deu um abraço. E esse abraço mudou a sua história. E quantas pessoas hoje têm sido abraçadas por Jesus? Quantas pessoas hoje, estamos aqui nessa manhã, falando essa mensagem, alguém nos acompanhando pela internet, que talvez está sozinho, isolado, esteja pensando, eu nunca tive um abraço verdadeiro, um abraço sincero. Quantas pessoas estão hoje aí fora, sem alegria de viver como aquele homem, mas para que isso aconteça, para que isso venha a realmente se concretizar, é necessário nos colocarmos no caminho da graça. Jesus passa e o leproso aparece, e se joga na frente dele, impede o seu percurso para que alcançasse a sua graça. É assim que eu e você precisamos fazer. Se queremos mais de Jesus para esse ministério, se queremos mais de Jesus para a nossa família, para os nossos filhos, nós precisamos nos jogar à frente e dizer, Senhor, lembra de mim, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, para a minha família, para os meus filhos, para a minha casa. É preciso isso acontecer, e o que eu posso imaginar é que esse homem chega em sua casa e
toda a sua história é restaurada, porque ele resolveu interromper os passos de Jesus, se colocando no caminho da graça. Que você possa fazer isso nessa manhã. Não sei a sua luta, não sei por onde você anda, não sei o que está passando em sua casa, não sei quais são os seus vícios. Há pessoas com vícios de trabalho, há pessoas com vícios químicos, há escravos da tecnologia, há escravos sexuais. Não temos mais tempo para poder pensar em curtir esse mundo, porque esse mundo já caminha para a sua destruição. Não sabemos o tempo que tem se abreviado. Jesus está perto de voltar e nós precisamos estar preparados. E se Ele não voltar, nós podemos nos encontrar com Ele num abrir e fechar de olhos, quando Ele vier buscar a sua igreja. E essa é a nossa mensagem. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Jesus breve vem. E nós precisamos estar no caminho da graça. A sua família tem que estar aos pés de Jesus, a sua igreja tem que estar aos pés de Jesus. Nós precisamos fazer do culto frequência. Precisamos fazer do momento da comunhão um momento de crescimento espiritual. Não importa quantos tenham, mas chegar aqui com o coração quebrantado, vai para o seu banco, meu irmão, ajoelha, ora, fala com Deus, clama ao Senhor. Eu não sei o que você vai fazer, mas se coloca na frente da graça. Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu milagre, eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua graça. Jesus deixou as grandes multidões para estar orando. Quantas vezes Jesus se isolou para buscar oração? Se Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, buscou a oração que nós estamos fazendo. Qual é o seu tempo gasto na oração? Será que nós só vamos orar quando aparecer uma doença? Será que só nós vamos colocar em oração quando alguém da nossa família estiver doente? Um neto, um filho? Só vamos orar quando o desemprego bater a porta? Só vamos orar quando as coisas não vão bem no casamento? Acredito que não, irmãos. A oração tem que ser em todo tempo, em todo momento, porque até precisamos orar para estar firmes no dia mau, porque eles virão. Ninguém é isento de dor e de sofrimento, nem o próprio Cristo. Se alguém se aproxima da igreja e acha que aqui é um ambiente que não há sofrimento, se engana, porque o chamado de Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A igreja é um ambiente de quem quer estar na frente, quem quer interpelar a graça, quem quer buscar a presença de Jesus. O que acontece quando eu estou no caminho da graça? Ele nos encontra no meio da multidão. Tenha certeza, Jesus vai ouvir a sua oração. Ele quebranta o nosso coração, todo eu, toda vaidade é desfeita. Ele não faz acepção de pessoas, Ele ouve a sua oração, Ele ama você. E 4, Ele nos abençoa e todos podemos observar. Eu quero convidar você nessa manhã a um momento de oração. Quero convidar o Ministério de Louvor, pedir aquela música no final. Nós vamos adorar a Deus fechando esse culto. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero que você dê um cumprimento ao seu irmão que está ao seu lado. Nós vamos juntos agora. Você cumprimenta ele e diz assim: meu irmão, vamos no caminho da graça. É no caminho da graça.